E junta-se agora em direto por videochamada o economista Pedro Brinca. Boa noite, bem-vindo. Fernando Medina fala numa importante redução de IRS. É de facto um orçamento que desta vez traz aumentos significativos à maioria das famílias? Eu creio que foi um orçamento que surpreendeu um pouco tudo e todos. Vamos lá ver, ainda este ano, no Plano de Estabilidade e Crescimento, estava previsto um corte, um desagravamento fiscal de IRS de 2.700 milhões de euros até 2027. E a verba que estava prevista apenas para 2024 seriam de 525 milhões de euros. Isto comparava mal, por exemplo, com o desagravamento fiscal que o PST tinha proposto, de cerca de 1.200 milhões de euros. Bem, o que é certo é que com aquilo que foi apresentado hoje, este desagravamento fiscal foi de perto de 1.500 milhões de euros. Foi quase o triplo daquilo que estava previsto apenas há uns meses atrás. Para mim parece-me que este orçamento tem um conjunto de características que realmente trazem algum conforto para alguns segmentos específicos da população. Por exemplo, gostei de ver o fim do IVA zero, que sempre foi uma medida que eu considerei que era completamente desadequada e irracional do ponto de vista económico, e que esse desagravamento foi compensado por uma transferência para as famílias mais necessitadas para compensar o fim do IVA zero. Pois bem, a questão é que o IVA zero custou em 2023 cerca de 640 milhões de euros e a verba que está consignada para transferências foi de apenas 96 milhões de euros neste Orçamento de Estado. Aí há um certo desequilíbrio. Na questão do IRS, aquilo que vimos foi, e que surpreendeu um pouco também, dado os rumores que estavam a vir a lume nos últimos dias, foi que a atualização dos escalões será de 3%, um pouco abaixo daquilo que vinha a ser adiantado, o grosso do desagravamento fiscal ter sido precisamente nas classes médias e nas classes média baixa. Nesse sentido, creio que para muitas famílias haverá aqui uma janela de oportunidade para aumentar o seu rendimento disponível. Temos algumas medidas também mais focadas, como por exemplo a gratuidade. E há um cuidado dos passos especial para com os mais jovens neste orçamento. Que efeitos concretos podem ter estas medidas? Para os mais jovens temos a questão do IRS zero, que é 0% no primeiro ano de descontos, 25% do IRS que seria pago apenas no segundo ano, 50% no terceiro e no quarto e 75% do IRS que pagaria se não fosse abrangido no quinto ano. Nesse sentido, há aqui um desagravamento fiscal no princípio, mas mais uma vez estas medidas para os jovens, a qual podemos somar não apenas os jovens que trabalham, mas por exemplo a gratuidade dos passos para os estudantes até aos 23 anos, são medidas que não compensam, obviamente, um grande problema estrutural que Portugal tem. Os trabalhadores em Portugal criam uma riqueza muito abaixo daquela que criam os trabalhadores noutras geografias, como a Alemanha, como a Holanda, e não será, obviamente, este desagravamento fiscal que irá compensar essa diferença substancial e que irá contribuir de forma decisiva para o estancar daquilo que tem sido um grande problema para a sociedade portuguesa, que é a imigração de jovens qualificados. E nesse sentido há também a questão da habitação, que é também uma limitação para os jovens e não só. Neste setor, algo mais haveria para fazer? Que análise é que faz do que foi anunciado? Bem, na habitação há aqui dois segmentos que importa distinguir. O segmento do crédito à habitação, que estamos a falar de famílias que tiveram um agravamento brutal dos seus encargos com as prestações mensais via aumento da Euribor. É bom lembrar que em 2019 tínhamos cerca de, se não estou em erro, 18 mil famílias com taxas de esforço de 35% ou abaixo, ou acima, peço desculpa. Em 2022, antes de todo o agravamento e da subida das taxas de juros que foi observada, já tínhamos 70 mil famílias com taxas de esforço não acima dos 35%, mas acima dos 50%. Por isso, esse é um grupo que foi especialmente visado por este Orçamento de Estado. Na questão das rendas, houve um equilíbrio, vá lá, entre o esforço que significa uma atualização das rendas maior que o que foi permitido no ano passado e que é dividido aqui entre Estado, inquilinos e senhorios e uma solução mais equilibrada do que aquela que foi encontrada realmente no ano passado, em que a norma travão limitou o aumento das rendas a 2%. Houve também um reforço na área da saúde. Parece-lhe suficiente, Pedro? Vamos ver, a área da saúde é uma área complicada,
para a saúde, o orçamento para a saúde tem aumentado de forma bastante acentuada nos últimos anos, terá quase que duplicado nos últimos 10 anos. Não sei se será suficiente para manter a paz social, vamos ver. Há uma parte que é investimento, que não irá para salários, vamos ver como será. Eu acho que há aqui uma grande expectativa em perceber de que maneira é que este orçamento consegue trazer a paz social que o país não tem tido, nomeadamente na questão dos professores, nomeadamente na questão dos médicos e de mais alguns profissionais que têm ocupado as ruas e que têm sido fontes de enorme contestação. E para terminar, não queríamos deixar de ouvir também sobre as empresas. Este é um orçamento amigo das empresas? Bem, o Governo continuou, pelo menos o que podemos dizer do Governo relativamente a isto, é que foi coerente na sua decisão de não desagravar o IRC, privilegiou o IRS, não tocou no IRC, mas diminuiu algumas das tributações autónomas, por exemplo, sobre a aquisição de veículos, e reforçou alguns dos mecanismos e de incentivos para investigação e desenvolvimento. Mas naquilo que se chama o principal bolo da estrutura fiscal sobre as empresas, que são as taxas estatutárias de IRC, estas, tanto quando foi dado a perceber, não foram tocadas e, nesse sentido, a posição relativamente pouco competitiva que a taxação sobre empresas tem em Portugal face aos seus congêneres europeus, essa mantém-se e não foi aliviada. Muito bem, Pedro, muito obrigado pela análise e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Boa noite.